Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Vamos seguir com o nosso curso. Na aula passada nós falávamos de como a energia se manifestava na forma de trabalho e nessa aqui nós vamos mostrar como ocorre a manifestação da energia na forma de calor. Lembrando que calor e trabalho nada mais são do que a energia que atravessa a fronteira do sistema, ok? Então, calor e trabalho são formas de transferência de energia. A primeira coisa a ser observada é que, como na termodinâmica nós só definimos energia na forma de trabalho ou calor, ora, se você já sabe quando a energia está se manifestando na forma de trabalho, então sempre que isso não ocorrer, ela está se manifestando na forma de calor, porque ela só pode ser calor ou trabalho. Então você viu que trabalho era aquela energia que, ao se deslocar, poderia ser entendida como tendo como efeitos no meio externo exclusivamente a variação da energia potencial de um corpo. Se isso aconteceu, então não tenha dúvida, esse cara é trabalho. E o que é calor? Vamos dar uma olhada no que vem a ser calor aqui pra gente. Ora, calor nada mais é do que aquela energia que pode atravessar a fronteira do sistema devido exclusivamente a uma diferença de temperatura entre o sistema e o meio externo, a vizinhança, ok? Então tá aqui, isso aqui indicado, entre o sistema e o meio externo e a vizinhança, ok? Energia que atravessa a fronteira do sistema. Não está explícito aqui, mas ele se refere à fronteira do sistema, devido à diferença de temperatura. Bem, existem inúmeras formas de transferência de energia na forma de calor. Vocês podem ver aqui, né, eu tenho o nosso Sol, a energia que chega na Terra, a energia que chega a esse nosso humilde planetinha, vem majoritariamente da nossa estrela vizinha aqui, que é o nosso Sol. O Sol emite energia para a Terra e esta emissão de energia para a Terra, essa energia que sai de um sistema que vamos chamar de Sol e vem para o meio externo chamado Terra, é calor, ok? Essa energia que sai do Sol e vai para a Terra, o Sol aqui descrito aqui, essa energia que sai do Sol para a Terra vai por radiação, nós estudaremos isso mais à frente do nosso curso, como se ocorre essa transferência de energia, mas apenas para que você lembre que essa energia que sai do Sol e vai para a Terra é uma radiação. Bem, aqui nós temos uma outra forma de transferência de energia. Essa fogueira vai promover uma diferença de temperatura e um fluxo de ar, e esse fluxo de ar vai aquecer o marshmallowzinho aqui da menina. Claro que existem aqui outras formas de transferência de calor, como a condução e a radiação, mas majoritariamente o que ocorre neste ponto é convecção, ok? Tanto convecção como radiação e tudo isso a gente vai olhar mais para frente no nosso curso. Aqui eu só preciso que você tenha algo em mente. A energia que consegue se deslocar exclusivamente devido à diferença de temperatura, nós a denominaremos calor. Perceba que não necessariamente quando houver fluxo de calor haverá diferença de temperatura. Nós vamos utilizar máquinas térmicas, alguns dispositivos capazes de promoverem a transferência de energia na forma de calor, mesmo quando não há uma diferença de temperatura, ou essa diferença de temperatura não é positiva. Por exemplo, como que eu retiro energia de dentro da tua geladeira, coloco para o meio externo, ok?
de modo que a temperatura dentro da geladeira é menor, ou seja, naturalmente não haveria um fluxo nessa direção, geladeira meio externo, mas sim o oposto. Mas nós vamos mostrar isso a seguir utilizando máquinas térmicas. No caso, aí nós temos da geladeira, nós temos um compressor lá atrás, eu tenho um que nós chamaremos de bomba térmica. Bem, já que calor e trabalho são manifestações de energia, então o calor pode ser descrito também no nosso sistema internacional de medidas por joule, que é a nossa unidade de energia, que nada mais é que, se energia é força vezes distância, olhem só aqui Newton metro. Então nós olhamos lá atrás e falamos, olha, trabalho é energia. Energia é medida em joule, trabalho em Newton metro, então Newton metro tem que ser igual a joule. E como calor é igual a trabalho e é igual a energia, são as mesmas grandezas, né? Então eu preciso ter uma forma de descrever calor na forma de Newton metro também. Bem, mas tradicionalmente, por uma questão histórica, nós também utilizamos muito quilocal ocal. Aqui tem um parâmetro de conversão entre quilocal e joule. Bem, no sistema inglês nós ainda podemos utilizar pés por libra-força ou BTU, da mesma forma que falamos para trabalho. Outro momento importante, na verdade, dois momentos importantes. Aqui vocês veem o Q, que é o símbolo de calor ao longo do nosso curso, vai ser um Qzão. E quando eu boto um ponto aqui em cima do Qzão, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo por tempo, derivando em relação ao tempo. Ok? Então, Q ponto nada mais é do que Q derivado em relação a tempo. Sempre que eu tiver um ponto, eu tenho a derivada em relação a tempo. Eu tenho a taxa de variação da variável em relação a tempo. Se você não escreveu isso lá atrás, quando nós falamos de trabalho, ótima oportunidade de fazê-lo agora. Repetindo o que falamos na aula de trabalho, esse cara é um sigma. Lembra o que nós falamos de sigma? Ora, o sigma significa que essa derivada ela não tem ponto inicial ou final, porque eu não posso ter calor inicial e calor final. Quando eu tenho o Dzinho, eu posso botar por delta e transformar, olha, delta T é T2 menos T1. Aqui eu não posso transformar esse cara em um delta e dizer que é Q2 menos Q1. Por quê? Exatamente, isso aí que você está pensando. O calor, o meu Q, ele não existe inicial e final, porque ele é energia em transição, ele só existe quando ele está se deslocando, logo não tem sentido ter inicial e final. De novo, qual a diferença matemática para o nosso curso na hora de aplicar o instrumentário matemático? Nenhum, deriva normalmente esse cara. Se eu estou falando de uma taxa em relação ao tempo, isso aqui a gente já chama de potência. Então, quando eu falar em potência, normalmente o que aparece na sua cabeça é trabalho por tempo. Pois bem, nós vamos normalmente chamar de potência térmica, ok? A relação entre calor e tempo. Então, quando eu falo em potência, também vai ser medido em watts, eu posso estar me referindo à taxa de realização não de trabalho, mas de deslocamento de calor. Normalmente eu vou ter o cuidado de falar potência térmica, mas mesmo que isso não ocorra, mesmo que um problema fale qual é a potência da máquina, e você percebe que ela trabalha com calor, então fica aí a dica, você vai calcular calor em relação a tempo, também é medida em watts. Convenientemente, nós iremos muitas vezes falar da relação de calor pela massa do sistema. Geralmente eu quero calcular a taxa de realização não por tempo, mas por massa de um sistema. Ora, o que eu faço? Eu divido o calor que está atravessando a fronteira do sistema pela massa contida no sistema. Ok? Então, meu Qzão vira Qzinho. Sempre que você vir uma variável Qzinho, você vai lembrar que, olha, Qzinho
nada mais é do que Qzão sobre M. Se Qzão é joule e M é quilograma, unidade de massa, então a unidade de Qzinho é joule por quilograma, ou quilojoule por quilograma, ou BTU por quilograma, ou pés libra-força por quilograma. Anota isso aí, não se deixe enganar. Como o calor é esta manifestação de energia que não pode ser explicada por uma realização de trabalho, então vamos olhar uma simulação aqui disponível nesse endereço, no fet.colorado.edu. Entre aí no site, fet.colorado.edu, e depois nós vamos achar inúmeras simulações. Dê uma olhada aqui que vale a pena abrir um parênteses sobre isso. Está aqui o site do FET, você olha aqui e vê, olha, fet.colorado.edu. Esse cara é um site da Universidade do Colorado que tem inúmeras simulações de física, biologia, ciências, mas principalmente física. Se você tem algum problema com inglês, venha aqui, ó, e selecione português do Brasil. Entre aqui em Play Simulações. Ok, temos aqui todas as simulações, ó, percebam que está em português. Vamos olhar em física. E tem inúmeras simulações. Então, nós vamos utilizar algumas delas. E se você estiver fazendo Física 1, Física 2, quiser dar uma revisada nesses conceitos, vale a pena, eletricidade, vale a pena dar uma olhada no FET, se tem uma simulação aqui capaz de exemplificar os conceitos que você estuda. É muito divertido, tem coisas muito bacanas aqui. Eu, quando não tem absolutamente nada para fazer, venho aqui e fico brincando com esses caras, ok? No nosso caso, o que nós estamos procurando é essa aqui, transformações de energia. Essa é a nossa simulação. Clica nela, o FET vai botá-lo aqui, você vai simplesmente falar para copiar para o seu computador e ele vai baixar, ok? Bem, então ele abriu esse softwarezinho aqui no meu computador e eu vou lhes mostrar o que acontece então com esse cara chamado calor. Vamos simbolizar a energia, perceba que eu tenho inúmeras energias aqui. Eu vou colocar, olhem, um termômetro no meu tijolo. Eu tenho um ferro aqui, vou botar um termômetro nele também. Todos estão à mesma temperatura, perceba o indicador do termômetro. E vou colocar a água aqui também. Ok? Bem, o que a gente vai fazer? Vamos aquecer essa barra de ferro. Olhem só o que está acontecendo. A minha temperatura aqui está aumentando, olhem a barra vermelha aqui se deslocando, ok? Olhem a quantidade de energia saindo do fogo e indo para o ferro. Perceba que parte dessa energia também já está saindo do ferro e indo para o ambiente externo, ok? Por quê? Porque eu tenho agora uma diferença de temperatura entre o fogo e o ferro, e entre o ferro e a atmosfera. Se eu tenho diferença de temperatura, naturalmente vai surgir a tendência de deslocamento de energia, que são esses quadradinhos com o Ezinho. Esse deslocamento de energia, se eu considerar o meu sistema como o ferro, bem, esse deslocamento de energia está se dando na forma de calor. Percebam que eu vou pegar agora este meu bloquinho e vou colocar dentro d'água. Olha o que vai acontecer com a temperatura dele e com a temperatura da água. A temperatura da água aumentou e a temperatura do meu bloquinho diminuiu. Os dois alcançaram um equilíbrio térmico. Então perceba que saíram bloquinhos de E do meu ferro e foi para a minha água, ok? Está lá. Bem, perceba que ele ainda está a uma temperatura maior do que o meu tijolo. Quando eu encostar aqui no meu tijolo, a temperatura do tijolo vai aumentar mais um pouquinho e a do ferro diminuir mais um pouquinho. E olhem, acabou de pular um Ezinho do ferro para o tijolo. Eles vão buscar o equilíbrio térmico entre o ferro e o tijolo. Entendemos isso? Ok? Ora,
Se eu aquecesse o meu tijolo apenas, vou deixar aqui o tijolo fora. Vou aquecer novamente o meu ferro. De novo, ele está repleto de energia que entrou nele agora. Quem está jogando energia nele? O fogo. Essa energia está se entrando na forma de quê? De calor, porque ela está ocorrendo devido à diferença de temperatura. Eu vou colocar esse ferro em cima do meu tijolo que aqui está, ok? E vamos ver o que acontece. Olha a temperatura do tijolo, olha a temperatura do ferro, olha a quantidade de quadradinhos de energia que eu tenho dentro da caixinha ferro e a quantidade de energia que eu tenho dentro da caixinha tijolo. Vamos encostar um no outro. Olhem, migram energia do ferro para o tijolo, certo? Essa energia migra do ferro para o tijolo, a energia do ferro diminui, isso acarreta uma queda de temperatura, em compensação a energia interna do tijolo aumenta e isso aumenta a minha temperatura. Os dois alcançam um equilíbrio térmico. Perfeito? Estamos aqui, você deu para perceber um pouco o que é esse cara chamado calor, ok? Esse cara chamado calor vai se manifestar, vai se deslocar devido à diferença de temperatura. Ela é a energia que se desloca devido a essa diferença de temperatura. E o que está acontecendo? Por que está saindo esses Zzinhos aqui do ferro e do tijolo? Ora, porque eles estão a temperatura maior do que a temperatura ambiente, olha. A temperatura ambiente é essa, muito menor ou menor do que a do ferro, ok? Então os dois vão ficar jogando energia para o meio externo até que eles alcancem o equilíbrio. Vou tentar acelerar aqui. Perceba que está caindo ainda a minha energia aqui. Perdi mais um pouquinho. Perdi mais outro ali. E agora eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui está um pouquinho maior só. Agora estão se equilibrando, praticamente equilibrado aqui, alcançaram o equilíbrio térmico. Perceba um detalhe, que o ferro e o tijolo perdem energia para o meio externo, a temperatura deles cai. Era natural que a temperatura do meio externo aumentasse, mas isso não ocorre de modo significativo. Esse meio externo nós chamaremos mais para frente de reservatório térmico. Reservatório térmico é este dispositivo, no caso aqui a atmosfera, capaz de receber energia sem que a sua temperatura varie de modo significativo. Isso vai ser muito importante para a gente. Isso facilita as nossas contas, porque eu tenho uma variável a menos aqui, que é a temperatura do ambiente. Ela não está variando, ela está sendo constante, ok? Guardem esse termo aí, reservatório térmico, é aquele ambiente, é aquele dispositivo que recebe energia sem que varie sua temperatura. Geralmente é a atmosfera, um oceano, um rio, ok? São grandes massas capazes de receber energia sem provocar uma grande variação em sua temperatura. Bem, já que a gente já está nessa simulação, você percebeu o que é calor, vamos olhar aqui como eu posso transformar trabalho em calor, ok? Eu tenho o meu menininho aqui, ok? Vou fazer ele se deslocar. Olhem a temperatura da água. O meu objetivo é que, ao se deslocar, esse garoto está fazendo uma força vezes uma distância, certo? Ele está andando de bicicleta, só que no mesmo lugar. Esse garoto aqui, então, ou menina, não sei, está fazendo um trabalho. E este trabalho eu vou transformá-lo em calor. Olhem só. O garoto ou menina está pedalando e a temperatura da minha água está aumentando. Olhem só, aqui. Agora a água começou até a ferver. O menino começou a cansar, tadinho. Ele não aguenta mais. Eu vou alimentar ele, dar uma maçã para ele, ele fica esperto e volta a exercer trabalho, ok? Então estou transformando trabalho em calor, ou seja, mesma
como os dois são energia, só estou transformando essa energia trabalho em calor. Ok? Bem, perceba que transformar trabalho em calor é razoavelmente simples. Eu poderia transformar, subir com esse garoto e substituí-lo por uma queda d'água, variação da energia potencial. Olhem só que legal. Nossa definição de trabalho, a variação da energia potencial, substitui o garoto pela energia potencial. Então olha como realmente ele executava trabalho. E essa variação da energia potencial continua sendo, botar o símbolozinho de energia, olha só, a energia está passando aqui, variando a energia na forma de calor. Bem, perceba agora se eu quero transformar a energia do Sol, ok? Em aquecimento desta água, isso não é muito efetivo, porque esta água aqui, essa energia do Sol não movimenta o meu aquecedor, ok? E essa aguinha aqui está recebendo pouca energia do Sol. Mas eu posso simplificar isso, ao invés de utilizar essa rodanda, colocar uma placa de aquecimento solar. Esta placa, qual é a função dela? Aumentar a área de contato com o Sol e transformar essa energia em energia elétrica e depois, de novo, em energia térmica. Ok? Perceba que com ela foi muito mais efetivo energia de aquecimento da minha água. Ok? Então, transformar trabalho em calor, nós vimos que era razoavelmente simples. Transformar calor em trabalho já não é tão simples. O Sol não movimentava a nossa roldana, nosso moinhozinho aqui. Para isso eu tive que substituir o moinho por uma placa de captação de energia solar. Não tem muita dificuldade nisso. Pense aí você, vou parar minha simulação aqui, pense aí você. Transformar trabalho em calor é muito fácil. Pegue as mãos, bata uma na outra, ok? E comece a agitá-la. Como se você estivesse com frio e querendo aquecer a mão. Você rapidamente vai transformar, olhem só, esse trabalho em calor. O trabalho que a tua mão está executando transforma-se em calor. Você percebe isso pela variação da temperatura das tuas mãos. Agora, o inverso é mais complicado. Como que eu vou transformar calor nessa movimentação da sua mão? Não é possível na nossa máquina aí chamada corpo humano, ok? O que a gente faz são outras transformações de energia. Então, vamos voltar para a nossa aula. Nós vimos isso e vamos olhar aqui como trabalho e calor podem ser apenas uma questão de interpretação da energia. Vejam aqui que eu tenho o meu sistema, bateria. Essa bateria está ligada a um resistor. Uma corrente sai de um polo da bateria e entra no outro, devido a uma diferença de potencial. E aqui eu tenho uma resistência elétrica. Até aí nada demais. Botem esse modelo na sua cabeça, eu tenho uma resistência elétrica aqui. E o que vai acontecer? Ora, vamos chamar de sistema todo esse conjunto, bateria, fios e resistência. Então, meu sistema vai ser esse cara em azul. Ora, se meu sistema é esse cara em azul, eu pergunto para você, existe alguma energia cruzando o sistema em azul? É claro que não, certo? Não existe nenhum fluxo de energia atravessando a minha fronteira em azul do sistema. Então aqui eu não tenho nem trabalho nem calor, porque calor e trabalho é energia atravessando o sistema. Se não tem energia atravessando o sistema, não há trabalho nem calor. Ok? Tá claro isso? Então se eu boto esse sistema em azul, ok? E pergunto para você qual é a energia, qual é o trabalho devido à bateria neste sistema em azul, esta resposta é nenhum. Porque apesar da resistência continuar existindo, tudo aqui funcionar, tudo aqui dentro não atravessa o sistema. Então, tudo aqui dentro não pode ser nem trabalho nem calor. Ok? Compreendido?
Se a energia não atravessa a fronteira do sistema, em azul, então não é trabalho e nem calor. Bem, vamos esquecer agora a nossa fronteira em azul e colocá-la uma fronteira em vermelhinho, que aqui está. Esse sistema, determinado pela fronteira em vermelho, ok? Existe um fluxo de energia aqui, concordam? Que a energia está entrando pelo fio aqui, a energia está saindo da bateria, está entrando pelo fio, e a resistência está dissipando energia aqui dentro. Se você estivesse dentro dessa sala com essa resistência, você não sentiria uma variação de energia? Sim, você sentiria. Se isso é verdade, que tipo de energia é essa? Naturalmente você deve ter pensado, esse cara vai aquecer o meu ambiente, então isso é calor. A sua raciocínio não está correto. Cuidado ao relacionar sempre calor com variação de temperatura. Nem sempre que eu tenho uma variação de temperatura, a minha energia entrou na forma de calor. Olhem só que bacana. A minha energia entrou aqui pelo fio, certo? E esta bateria aqui poderia ser substituída por um dispositivo de uma rodana com a pedra caindo. Então, se essa pedra estivesse caindo, girando a rodana e movimentando uma bobina capaz de gerar uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica iria dissipar a energia nessa resistência. Ora, a variação da energia potencial no meio externo ao sistema, aqui em vermelho, ok? Faz com que entre uma energia no meu sistema. Isso é a definição de trabalho. Trabalho não era a energia que atravessa a fronteira do sistema e que pode ser entendido como tendo como efeito no meio externo exclusivamente a variação da energia potencial de um corpo. Ok? Então, essa energia que entra pelo fio é trabalho. Perceba que sempre quando eu tenho alguma coisa atravessando o meu sistema, uma coisa física, nesse caso um fio, liguem o sinal que pode ser trabalho. Fiquem espertos, analisem isso. Agora, olhem no caso desse outro sisteminha aqui, verde. Eu tenho o mesmo dispositivo aqui, a energia está sendo dissipada pela resistência, que agora está fora do meu sistema. Ora, então, a resistência dissipa a energia, mas por alguma razão, essa energia não fica do lado de fora, ela entra. Por que ela está entrando no meu sistema? Possivelmente porque a temperatura do meu sistema é menor do que a temperatura da resistência. Isso fará com que haja um fluxo de energia da resistência para o sistema. Um fluxo de energia que atravessa a fronteira devido à diferença de temperatura é o quê? É calor, ok? É calor. Então, tá aí. É calor, tá aqui, ó. É calor, certo? Então, no sistema determinado em azul, eu não tenho nem calor nem trabalho. No sistema determinado pela fronteira vermelha, eu tenho trabalho. E no sistema determinado pela fronteira verde, eu tenho calor, ok? Dê mais uma olhada, reinterprete esse cara. Perceba que eu posso interpretar a energia que atravessa o sistema como trabalho ou calor, dependendo de onde e como eu determino a fronteira do sistema. De novo, viu como que carrega em si um pouco de arbitrariedade, dependendo de como eu defino o meu sistema, eu vou classificar a energia na forma de trabalho ou calor. Certo? Bem, é isso que nós tínhamos que falar nessa aula. De novo, vale a pena revisar os conceitos de calor e trabalho, devem ficar claros. Novamente, olhem para o que acontece quando tem a grandeza dividido por tempo, a grandeza com um ponto em cima dela. Quando eu quero falar da grandeza sob massa, e entre na simulação aqui do FET, ok? E dê uma navegada por essa simulação, olhem para essa simulação, ok? Pode clicar aqui para ter o endereço, ou vai estar lá no final dos meus links, certo? É o meu FET. Muito obrigado por assistir essas aulas, comentem,
critiquem, dê sua opinião, são sempre muito bem-vindas, certo? São mais do que desejáveis, elas são necessárias e imprescindíveis. Critique a nossa metodologia. Um grande abraço, um forte beijo e até mais.